Para quem não me conhece, eu sou o Simon de Moraes e por enquanto esse canal ainda se chama Horizonte Artificial. Se você assistiu o vídeo anterior, você está me vendo com o uniforme da loja. Vai ser muito comum vocês me verem com o uniforme, até porque eu consigo gravar depois do expediente. Eu tô gravando aqui no escritório aqui da onde que eu trabalho. Eu tenho um pet shop na cidade junto com minha esposa. Então eu tô aproveitando esse espaço, né? E gravando os directs para vocês. Como de costume, eu já vou pedir para você se inscrever se você não for inscrito, deixar o joinha e assinar o sininho para fazer aquela questão, aquele jabazinho de sempre, né? Agora, no podcast, no react passado, eu fiz um react aí sobre o Monark e prometi fazer o react sobre o canal daquele chegado meu, o Pub Podcast. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e na descrição do canal. O link do podcast. Podcast do Fernando Cê Tá Doido é uma qualidade fora de base. Ele não perde para nenhum podcast grande aí. Ele tá com vários entrevistados top de linha aí. Você tá doido? É um melhor do que o outro. Eu te indicaria você assistir. Tá aparecendo aqui como se eu não assisti nenhuma live, mas toda live que você vir aqui vai ter um comentário meu. Sempre vai estar um Horizonte Artificial. Horizonte Artificial. O povo me chama. Ó, Simon Horizonte Artificial. Acho que eu vou deixar meu nome mesmo, Horizonte Artificial. É uma coisa que eu gosto muito, é a aviação. E hoje eu vou fazer um react sobre esse corte aqui, ó. Eu vou deixar na tela cheia aqui. E vamos para mais um react. E lembrando, eu peço desculpas a vocês, eu não sei gravar ainda. Eu estou usando um equipamento mais simples. A câmera não está com a imagem como eu queria, mas vai ficar futuramente, com fé em Deus. O microfone é um microfone mais em conta. Então, assim, eu tô aqui só com a cara e a coragem. Na verdade, mais cara do que coragem, porque coragem eu não tô tendo nenhuma, não. Nem sei se eu vou postar esse vídeo. Mas se você está assistindo esse vídeo, já vale o joinha, porque eu tive coragem de postar. Então, vamos para mais um react. De novo, vocês me desculpem. Eu não sou profissional nisso, eu tô aprendendo agora. É o segundo vídeo só. E vamos para lá. Praticamente toda a base dele ali é combustível, né? Sim, exatamente. São cilindros pesadíssimos, toneladas e toneladas de combustível. Eu vou mostrar para vocês aqui. Inclusive, nós temos aqui uma réplica, que é uma maquete do Saturno V. Esse foguete aqui fez história por muitos anos nas missões Apollo. É um foguete que tinha 111 metros de altura. Caraca, dividido, 11? Sim, 111. Dividido em 3 mega estágios e muito tecnológico para a época. É uma tecnologia absurda para época, né? Tem gente que fala que as missões da NASA tinha praticamente a tecnologia de uma calculadora. Não é muito. Só fazer uma ressalva aqui. Em relação aos estágios, o primeiro estágio eu não vou conseguir te dar informações tão corretas quanto o Daniel, porque o Daniel é um profissional da área. Porém que muitos foguetes eles usam combustível sólido. Eles são combustíveis que têm um alto teor de octanagem, eles queimam muito fácil. Porém que quando eles queimam, eles não param de queimar. A única forma de parar realmente o foguete, na verdade a maioria, todos os foguetes têm isso, nessa característica. Ele não consegue cortar o fluxo da queima, ele simplesmente queima até acabar. Eu posso estar falando errado, se eu estiver falando coisa errada, eu vou fazer um vídeo um vídeo me corrigindo, mas na verdade, fala pra mim no comentário se eu tô certo ou se eu tô errado. E se eu tiver certo, se eu tiver errado, eu vou fazer um vídeo e vou colocar o seu comentário fixado no próximo vídeo. Mas, se não me engano, os foguetes, eles têm essa característica do combustível ele ser totalmente queimado e ele não conseguir controlar a queima. Eles conseguem controlar de certa forma, mas eles não conseguem parar essa queima do combustível. Bora lá. Bem assim não. Era algo fantástico para a época, por isso que o que tinha nesse foguete, você não ia encontrar em um foguete soviético. E vice-versa também. Haviam sistemas de segurança, sistemas de combustíveis, motores em foguetes soviéticos que você não ia encontrar, obviamente, nos motores ou no sistema de lançamento americano. Então esse foguete aqui, poderoso, Saturno V, assim chamado porque tem 5 motores de propulsão aqui embaixo, ele é praticamente daqui até aqui
aqui combustível. Caraca! Que ia se soltando, ele desacoplava no espaço à medida que ficava mais leve e, portanto, ao se soltar, esse pedaço inteiro, esse cilindro inteiro, ele caía no oceano e essa parte continuava a subir, até que também o combustível dessa parte chegasse ao final e ele se soltava também caindo, até que essa única parte, que é o módulo de comando e serviço, pudesse já entrar em órbita e aí sim, é essa parte que interessa, é essa parte que estava levando a tripulação. Naquele momento da missão Apollo 11, estavam levando 3 astronautas. Aqui é uma coisa bem interessante a gente se falar. Ele falou aqui que a questão desse foguete, eles soltavam esses módulos caíam no oceano e eles são desperdiçados. A grande diferença dos foguetes da SpaceX é exatamente isso, porque o foguete dele dá ré e eles conseguem reutilizar essas cápsulas. Cápsulas não, né? Esses módulos. Então hoje ficou mais fácil você conseguir mandar satélites para a órbita da Terra. Em relação desse corte aqui, eu também não coloquei nenhuma introdução, não falei o motivo dessa live. Esse corte aqui, eles estão falando aqui a respeito da ida do homem à Lua. Eu não sei se vocês acreditam. Eu tenho algumas crenças. Eu ainda fico em dúvida se o homem foi ou se o homem não foi à Lua. Talvez eu faça um vídeo em relação a isso. Porém que eu acredito sim. E no final do vídeo eu vou falar o motivo pelo qual eu acredito que o homem tenha ido sim à Lua. Michael Collins, Buzz Aldrin e Neil Armstrong. Os 3 aí. Mas sempre o pessoal pergunta, foram os 3 realmente que pisaram na Lua? Não, foram 2. O Michael Collins teve que ficar no módulo de comando e serviço esperando o trabalho de 3 horas e meia do Buzz Aldrin e Neil Armstrong na Lua naquele momento. Só que a gente esquece de falar do antes da missão Apollo 11 e do depois da missão Apollo 11. Eu esqueci o nome desse Porque para chegar na Apollo 11, antes da missão 3 horas e meia do Buzz Aldrin e Neil Collins teve que ficar no módulo de comando e Neil Armstrong. Os 3 aí. Mas sempre o pessoal pergunta, foram os 3 realmente que pisaram na Lua? Não, foram 2. O Michael Collins teve que ficar no módulo... Aqui, ó, esse Michael foi o homem mais isolado do universo, até porque não existe vida fora da Terra, né? Se existir, mais vida inteligente não existe. Ele foi o homem mais solitário durante 3 horas. Porque ele teve que ficar no módulo... eu não vou saber o nome técnico. Ele teve que ficar na órbita da Lua, esperando os 2 astronautas que pousaram na Lua fazer aquela missão. Essa missão foi coletar dados, colocar bandeira, enfim. E ele ficou sozinho no vácuo do universo, orbitando a Lua durante 3 horas. Foi o cara mais isolado da história. Ele tem que colocar aquela musiquinha isolado. Pra quem é do Minecraft das antigas aí, sabe o que eu tô falando. De comando e serviço esperando o trabalho de 3 horas e meia do Buzz Aldrin e Neil Armstrong na Lua naquele momento. Só que a gente esquece de falar do antes da missão Apollo 11 e do depois da missão Apollo 11. Porque pra chegar na Apollo 11 e conseguir fazer o que eles fizeram, sair aqui no dia 16 de julho de 1969, chegar à Lua no dia 20 de julho de 69, foram grandes percalços pelo caminho, incluindo morte, incluindo processos de atraso, dificuldade do orçamento americano de manter essas missões. E na missão Apollo 10 chegaram a ficar uns 15 quilômetros pra chegar na Lua, mas a missão teve que ser abortada e tiveram que voltar por questão de segurança e fizeram uma nova missão, que foi a Apollo 11, e aí sim o pouso. Essa também é uma característica dessa última missão que estão fazendo para levar o homem à Lua novamente, os Estados Unidos. Eu esqueci qual que é o nome dessa missão. Deixa eu dar uma pesquisada aqui rapidinho, qual que é o nome dessa missão. Enquanto isso, deixa eu colocar na webcam aqui. O telefone aqui deu pau. Espera aí. Erros técnicos. Bora ver aqui o aplicativo. Gente, vai desculpando aí, porque é assim mesmo. Não é ao vivo, não, mas erros acontecem. Não é ao vivo, não, mas erros acontecem. E eu não vou editar, porque eu não vou deixar na íntegra mesmo. Pra ser bem
o React, ele ser bem... Ué, não entendi, não. Vou deixar nessa câmera mesmo. Não, mas eu tenho que terminar com uma câmera boa. Hein? Será que é a minha internet que ficou ruim, gente? Mas eu acho que não. Vou fechar o programa aqui. Não conectou no Wi-Fi. Será que eu tô sem internet? Vou pausar aqui agora. Vai desculpando. É que nem eu falei, é tudo novidade pra mim. Teve um erro aqui, foi a conexão do Wi-Fi. Porque essa câmera minha aqui tá ligada pelo Wi-Fi aqui no OBS. Mas eu já consegui pesquisar aqui e eu que eu tinha esquecido o nome dessa nova missão do Homem à Lua é Artemis 2. A característica da Artemis 2 com essa da Apollo 11 é que anterior à ida ao homem tiveram várias missões. Teve eu não vou saber os nomes certinhos, até que no corte a gente já falou nisso. Então essas missões foram para fazer os testes das cápsulas, o teste da viagem, de tudo. E é a mesma coisa que está acontecendo com a Artemis 2. A Artemis 2 fez essa última missão foi para fazer a questão da órbita certinha da Lua, para ver como é que vai funcionar. E eles passaram pelo lado oculto da Lua para saber como que ia funcionar a questão do satélite, da questão de receber as notificações, até porque naquela parte da Lua não tem nenhum tipo de satélite, então a gente perde toda a comunicação com o planeta Terra, né? Então vamos embora voltar aqui pro React, porque já tem 11 minutos de vídeo, 12 minutos de vídeo, eu falei demais e o vídeo nem terminou ainda, conversa pra caralho, vai desculpando aí. pouso já estava programado para Apollo 11. Tivemos um problema na Apollo 1, né? A cápsula em que haviam 3 astronautas, ela acabou se incendiando. Ela não estava no espaço, ela ainda estava aqui na Terra e ela se incendiou por dentro. Não teve o que fazer. Os 3 morreram queimados, carbonizados no interior da cápsula. Era um motivo de deixar essas missões de lado, mas a NASA tinha um grande plano de exploração espacial e não seria ali que eles parariam, né? E eles continuaram. Então, e outra questão importante também, vem sempre assim, por que depois da Apollo 11 não foram mais? Gente, vamos lá, foram sim. Tivemos a Apollo 12, a Apollo 13 não foi, tá? Ela, na verdade, teve que voltar em função de um problema técnico que quase causou a morte da tripulação. E aí sim, Apollo 14, 15, 16, 17 foram missões tripuladas que tiveram sucesso na Lua, colocando então nesse percurso da Apollo 11 até a Apollo 17 pelo menos 12 astronautas na Lua, né? Mas então, chegaram a pisar na Lua? Sim, pisar. E nas missões anteriores que sucederam a Apollo 11, levaram rovers, que são esses vídeos que tem na internet daquele jeepzinho científico que caminha ali nas rochas lunares ali, levados pela Apollo 12, 14, 15, 16, 17. Apesar de que o programa Apollo tinha aí um cronograma até Apollo 20, né, o que não aconteceu. Também teve aí um grande descrédito da população americana de não acompanhar mais, de não dar mais atenção a esse programa. Ficou caro, ficou complicado e a NASA teve que abortar na Apollo 17, o programa Apollo. Apesar do que, assim que nós começamos a entender que a Lua era um grande lugar para se explorar e trazer recursos, é que voltaram de novo a atenção, tanto para a Lua quanto para Marte. Só que Deixa eu falar uma adenda aqui. A questão do homem ter ido à Lua naquela década, naquele ano, é que sempre existiu uma guerra fria dos Estados Unidos contra a União Soviética. Isso aí vocês podem dar uma pesquisada e vocês vão entender mais sobre isso. E a ida do homem nessa corrida espacial estava mostrando qual dos países tinham mais poder. E naquela época, a questão espacial demonstrava para todo mundo o quão poderoso o país era. E não era só questão de ser um país A ou o país B, ou os Estados Unidos ou a União Soviética no momento. A questão seria não só a questão do país mais potente do mundo em questão de tecnologia, mas sim a forma com que os governantes atuavam naquela época, porque era aquela questão do comunismo contra o capitalismo, entendeu? Então, assim, foi de suma importância os Estados Unidos ter ganhado essa corrida espacial, seja ela ter sido fake ou não. Eu acredito que se caso os Estados Unidos não tivessem ganhado essa corrida espacial, o homem não tivesse ido à Lua, né?
talvez hoje a gente teria uma outra realidade. Pode ser um pouco melhor ou pode ser pior. Eu acredito que, na minha visão, seria um pouco pior a Rússia ter ganhado essa corrida espacial. Naquele momento, quando a NASA para com as missões Apollo, ela vem com os programas espaciais dos ônibus espaciais, né? Que são os Space Shuttles, aqueles grandes, aqueles que tem foguete que parece um avião, que tem uma missão tripla, na verdade, ali dentro, né? Ele consegue subir como um foguete, consegue orbitar como um satélite e consegue pousar como um avião. O fato aí é que também foram custos elevadíssimos para os Estados Unidos. Missões importantes, é claro, levaram vários recursos para o espaço, telescópio espacial Hubble, a Estação Espacial Mir, alguns satélites, algumas missões importantes, suprimento dos astronautas da Estação Espacial Internacional e, no meio de tudo isso, vem algumas mortes muito emblemáticas, né? Na Challenger e no Columbia. Então, isso provavelmente teve um fim, chegando ao fim em 2001, o programa dos ônibus espaciais. E a NASA passa aí há 8 a 10 anos sem construir foguetes, dependendo apenas de outras companhias e produzindo apenas missões. É aí que surge quem? Elon Musk. Elon Musk e a SpaceX. E aí é uma longa história. E aí tudo começa Galera, a fazer sentido para a NASA. Poderia continuar. Eu vou deixar o link fixado desse corte aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eu espero que vocês vão lá, dar dar uma moral. É claro que ele não precisa de moral, né? É um cara que tá bem mais na frente que eu aí na questão da criação de conteúdo. Mas eu espero sim que vocês vão lá e dar uma força para ele. Fernandão é um cara fora de base, tá com conteúdo muito bacana. O podcast dele tá com uma qualidade muito boa. E eu falei que eu ia dar minha opinião, o motivo de eu acreditar que sim, os Estados Unidos foi sim para a Lua. Até porque o vídeo já tá grande, 17 minutos. A melhor forma de você ter o reconhecimento de que você ganhou alguma competição é quando o seu adversário reconhece a sua vitória. Quando os Estados Unidos conseguiu colocar o primeiro homem pisar na Lua, a União Soviética, até então a sua concorrente, né, reconheceu o feito dos Estados Unidos. Então, pode ser contestado? Pode ser sim, mas até a União Soviética reconheceu que os Estados Unidos conseguiu esse feito. Desculpa aí se o react não ficou tão bom. A gente tá aprendendo, é só o segundo vídeo. E não se esquece, por favor, de dar moral. Inscreve aí no canal, ativa o sininho, dá curtida e deixa comentário aqui no vídeo aqui. E muito obrigado. Eu te vejo no próximo react.